Agora sim. Então, iniciando a nossa aula de hoje de marcadores tumorais, concluindo a matéria, né? Os marcadores tumorais, gente, eles são proteínas, né, que estão presentes no nosso corpo e também presentes na circulação, ok? No nosso tecido sanguíneo. E esses marcadores tumorais, eles são proteínas de metabolismo celular específico de tecido para tecido, tá bom? Então, quando o tecido se encontra em processo de tumefação descontrolada, essas proteínas aumentam no sangue, tá bom? E aí a gente consegue, de certa forma, identificar a, a região, né, onde está acontecendo esta situação. Por exemplo, no cérebro, nós temos um marcador tumoral chamado de NSE ou TG, tá bom? Na próstata, por exemplo, nós temos um marcador tumoral chamado de PSA, antígeno prostático, ok? E quando eu tenho algum problema a nível de encéfalo ou a nível de próstata, esses marcadores tumorais, eles se elevam no sangue. Então, quando a pessoa tem um problema, né, esses marcadores tumorais se elevam na corrente sanguínea e pode ser detectado dessa forma, essa elevação, pelos exames laboratoriais. Na cabeça, pescoço, né, e região cervical, nós temos o marcador SCC. Na tireoide, a calcitonina e o CE, antígeno carcinoembrionário, que ele se eleva praticamente em uma grande gama de cânceres. Olha, câncer de mama também ele está presente. E o marcador específico aqui seria o CA15-3. No marcador para ovário seria o CA125 e o CEA também está presente. O CA72.4 também seria um marcador tumoral que aponta para os ovários. No pâncreas, o marcador tumoral E2, não é? E o M2PK. No colo uterino seria o CE, o CA125 e o HE4, que são os mesmos para o ovário, tendo a especificidade no ovário aqui apenas o CA72.4. O intestino seria a calprotectina, HPHB e o CA242. A bexiga seria o marcador BTA. Nos testículos seria a alfa-fetoproteína e o beta-HCG, tá bom? Então, o beta-HCG, ele se eleva tanto em processos gestacionais quanto em processos de tumefação, tanto no homem quanto na mulher. No homem, nos testículos, né, quando tem algum problema de tumefação testicular, eu vou ter elevação da alfa-fetoproteína e beta-HCG no homem, que não é normal, então, se encontrado, já se correlaciona aí a algum fator testicular. E nas mulheres, quando não há percurso de gestação e se eleva o beta-HCG, pode ser uma tumefação, não é, a nível de útero, chamado de mola hidatiforme, certo? E aí também eleva-se CA125, CE e o beta-HCG, especificamente nessa situação da mola hidatiforme. Na próstata, como eu falei, eleva-se o marcador tumoral PSA. Então, quando a pessoa está com a tumefação prostática, né, o marcador PSA ele se eleva na corrente sanguínea. Quando tem um problema a nível cólon retal, os marcadores tumorais correspondentes são CA19,9, o CE, que é o antígeno cárcino embrionário, o M2PK, tá bom? Que também está presente aqui na elevação do câncer e da mama, ok? No estômago, nós temos elevação de CA2.2, CA19,9, no CE, M2PK, a gastrina 17, o PS1 e o PS2. No rim, nós temos aí o marcador M2PK, no fígado, alfa-fetoproteína e CE. No melanoma de pele, nós temos elevação do S100
e no pulmão do SCC, NSE, do CEA, do Cifra 21 e do M2PK. Então, o que vocês observaram? Que os marcadores tumorais, eles não apontam para uma especificidade, mas dependendo da região, né, alguns marcadores tumorais se elevam e outros não, certo? E ele não tem o poder de fechar um diagnóstico, apenas contribuir para a conclusão do diagnóstico, que é óbvio, feito por um exame clínico, tá bom? A avaliação de uma tumefação e a tomografia para identificar ali especificamente o tumor, certinho? Então, existem toda uma conduta aonde os marcadores tumorais, eles servem também para acompanhamento do tratamento. Exemplo, o paciente já descobriu que tem um processo de tumefação, ele vai para quimioterapia, tumefação maligna, tá? Ele vai para quimioterapia ou radioterapia, dependendo do estadiamento da tumefação, e aí essa pessoa vai passar ali, né, por um período, né, de tratamento, e aí enquanto tem esse tratamento, existe a possibilidade de dosar os marcadores tumorais, que é um indício ou uma prova bioquímica, não é? Em que eu tenho a possibilidade de acompanhar o tratamento. Se está surtindo efeito, é óbvio que os marcadores tumorais vão diminuir a sua concentração. Se não está surtindo efeito, os marcadores tumorais permanecerão em concentração elevada, tá bom? Então, também eles servem como apontador, não é, de sucesso terapêutico. Então, são proteínas, como eu falei, que se elevam em situações de tumefação. Como vocês acompanharam, elas não têm tanta especificidade, né, para a questão oncogênica, mas também, né, elas estão presentes em algumas regiões, mais especificamente falando, e em outras regiões não apresentam elas. Então, o que se faz, né, para a questão do estadiamento do câncer é justamente ao sinal de qualquer tumefação, né, anormalidade do tecido epitelial, né, algum caroço que foi encontrado, né, algum desconforto, né, que a pessoa sente, ela vai procurar o médico e na análise clínica do médico, né, ele vai ali encaminhar a pessoa depois da anamnese, exame de toque, entre outras situações, né, que o médico pode, na sua atribuição clínica, promover, ele vai solicitar ali exames, né, para nortear o diagnóstico. Dentre os exames estão a questão da imagem, não é? E também a questão dos marcadores bioquímicos, né, que nós chamamos de marcadores tumorais, aonde cada região apresenta, né, elevação de alguns marcadores tumorais, como nós vimos aqui, certo? Que serve tanto para confirmar o diagnóstico junto com a imagem e a análise clínica que o médico fez, como também para nortear o tratamento, se esses tratamentos estão realmente surtindo efeito ou se não. Se estão surtindo efeito, né, a tendência dos marcadores tumorais é diminuir a sua concentração no sangue, tá bom? Visto que é justamente a questão do tumor que eleva a concentração desses marcadores tumorais no sangue. E a questão desses marcadores tumorais também é para nortear o diagnóstico médico, tá bom, pessoal? Então, seria aí uma boa opção. Deixa eu só tirar essa tarja preta que apareceu aqui. Uhum. E ela não sai. Ela vai sair. Isso. Aí, agora sim. Aí, ó. Os marcadores tumorais, então, né, a gente tem aqui as principais aplicações e limitações. O marcador 5HIAA,
em questões de neoplasia, ele apresenta no tumor carcinoide neoplasias neuroendócrinas, tá bom? As aplicações dele, então, é o diagnóstico, como eu falei, e monitoramento do tratamento. As limitações desse marcador eleva-se com o uso de acetaminofeno, né, atenolol e alimentos ricos em triptofano. Também se eleva na mal absorção intestinal, como doenças celíacas, esporo tropical, fibrose cística, e diminui como inibidores da MAL, né, medicamentos que interferem nessa enzima, levodopa, imipramina, metildopa e álcool. Também se encontram diminuídos quando esses medicamentos ou esses entorpecentes estão, né, sendo administrados. Então, a gente que, de certa forma, vai fazer um diagnóstico laboratorial, nós temos que conhecer as aplicações, não é? Para que serve cada marcador e em quais situações ele pode se encontrar superestimado ou hipoestimado. Por quê? Isso daqui vai ser triado lá na recepção do laboratório e se o paciente estiver, né, em contato com alguma dessas substâncias no dia que antecedeu o exame ou 3 dias que antecederam o exame, obviamente que vai se encontrar o marcador elevado nas situações, né, que se eleva o marcador ou diminuído nas situações que vão inibir, né, a questão do marcador, certinho? Então, é bom que venhamos saber exatamente aonde estamos pisando para fazer um bom diagnóstico. A alfa-fetoproteína, por exemplo, né, ela se encontra elevada nos tumores germinativos de testículo, como a gente viu, e ovário e hepatocarcinoma, tá bom? Aplicações conclusão do diagnóstico também, um prognóstico e monitoramento do tratamento. E nas limitações, eleva-se na presença de doenças hepáticas como hepatite, cirrose, lesão induzida por drogas, certo? O CA-125, ele está presente numa neoplasia de ovário, ele se eleva numa neoplasia de ovário e apresenta as aplicações de screening para a síndrome hereditária do câncer de ovário, diagnóstico diferencial das massas pélvicas pós-menopausa, detecção de recidiva, monitoramento do tratamento e prognóstico. As limitações é porque o CA-125 apresenta uma baixa sensibilidade para screening em mulheres assintomáticas. Eleva-se na fase folicular do ciclo menstrual, no primeiro trimestre da gestação, nas doenças benignas do fígado, na endometriose, adenomiose, doença infecciosa pélvica, doenças inflamatórias da pleura, peritônio, pericárdio, aumentando nos cânceres de útero, colo retal, fígado, pulmão e em outros adenocarcinomas. Tá bom? Quando falamos a palavra adeno, ele lembra glândulas, não é? E carcinoma, alguma tumefação maligna correlacionada a alguma glândula, não é? Como ovários, né? Que é uma glândula, testículos, certo? Glândulas salivares, né? Pâncreas, e aí vai. O marcador CA15-3, né, e o CA27-29 estão correlacionados à neoplasia de mama e as aplicações à detecção precoce de recorrência de metástase, acompanhamento do pós-operatório e monitoramento do tratamento. As limitações é a baixa sensibilidade para screening em mulheres assintomáticas. Não está recomendado para o uso isolado no acompanhamento de doenças avançadas, né, e apresenta aumento transitório pós-quimioterapia, aumentado na presença de doenças benignas do fígado e mama, né? Então, essas são as limitações. Já no CA19-9, está presente aí no câncer de pâncreas, estômago e colo retal. E as aplicações é o monitoramento, prognóstico e resposta terapêutica. As limitações não se expressam em pessoas com fenótipo de Lewis negativo, elevam em doenças benignas gastrointestinais
na colestase hepática, cirrose, pancreatite aguda e crônica e doenças reumáticas, com baixa sensibilidade para screening diagnóstico, estado inicial. Tá bom? Calcitonina está presente nos carcinomas medular de tireoide e se eleva nas hiperplasias de célula C, hipertireoidismo e outros tumores, como pequenas células de pulmão, carcinoide, pâncreas, endócrino, mama, estômago, fígado e rim. A catecolaminas estão presentes nas neoplasias de feocromocitoma, paraganglioma e neuroblastoma. E as limitações, visto que as aplicações são a mesma coisa, monitorar tratamento e diagnóstico, as limitações é a sua dosagem sofre interferência de cafeína. Então, quando o paciente vai no laboratório dosar catecolamina, ele não pode estar ingerindo aí, né, nada que contenha cafeína. E aí não é só o café, né? Coca-Cola também tem cafeína, alguns fármacos contêm cafeína, álcool, fumo, atividade física extenuante, contraste radiológico e uso de medicamentos tais como diversos antidepressivos, diuréticos, antihistamínicos, drogas, catecolamina-like, inibidores da MAO, antidepressivo, antipsicotópicos, simpaticométicos e vasodilatadores. São todos medicações ou princípios ativos que afetam a dosagem de catecolaminas. O CEA, antígeno cársito embrionário, está presente aí nas neoplasias de cólon retal, carcinoma medular, tireoide, mama e estômago, não é? E as limitações apresentam valores elevados em fumantes, aumento das doenças benignas, colestase, efizema, elevado no câncer de pulmão, baixa sensibilidade para o screening e diagnóstico inicial e a elevação transitória no período pós-quimioterapia, tá bom? A cromogranina A estão presentes no feocromocitoma, neuroblastoma, tumores endócrinos e pancreáticos e eleva-se em doenças como insuficiência renal, doença hepática, gastrite atrófica, inflamação intestinal e outros tumores como adenoma paratireoide, câncer de próstata, tumor de pequenas células de pulmão. Gastrina estão presentes no gastrinoma, né, síndrome de Zolling-Ellison e eleva-se na hiperplasia de células G, no antro e obstrução pilórica, gastrite antrófica de antro e carcinoma de úlceras gástricas, insuficiência renal crônica e com uso de inibidores de bomba de próton, né, no caso aqui os medicamentos para inibição aí dessas bombas, me fugiu o nome aqui agora, né, e bloqueadores, né, dos receptores H2. O beta-HCG, né, além de um marcador aí para o processo de gestação, ele também, para as neoplasias, como eu falei, ele está presente em tumores germinativos do testículo, ovário, tumor trofoblástico gestacional, que nós chamamos de mola e datiforme. E está variável, especificamente em ensaios para isoformas do HCG, elevação ocorre na gestação, como nós sabemos, induzida, né, por quimioterapia e em tumores que não trofoblásticos produtores, como trato gastrointestinal, pulmão e mama, certo? A metanefrina, né, está presente aí no feocromocitoma, no paraganglioma e no neuroblastoma. As limitações são suas dosagens sofrem interferência da atividade física, contraste radiológico, inibidores da MAO e antihipertensivos, tá bom? PSA se eleva no câncer de próstata e é mais específico, né? E as limitações aumentam com a idade e realmente tem valores de referência, né, para idades antes dos 40 anos, dos 40 aos 60 e depois dos 60 anos, tá bom? Apresenta variação biológica intraindividual e eleva-se em doenças benignas da próstata, como prostatite e hiperplasia da próstata, tá bom? E após a sua manipulação, ou seja, a pessoa não pode andar de moto, não pode andar de cavalo, não pode fazer exame de toque no dia, né?
que fizeram ali a dosagem do PSA, porque senão ele vai se elevar devido às contrações mecânicas que a próstata sofreu por um exame de toque, por andar de moto ou a cavalo. Tireoglobulina é um carcinoma diferenciado da tireoide e não tem valor diagnóstico, apresenta-se dosável na presença do tecido tireoidiano residual após tireoidectomia, tá bom? Então, a gente usa essa questão da tireoglobulina, né, mas para acompanhamento, né, do tratamento pós-operatório, porque a pessoa foi remover a tireoide porque constatou ali um carcinoma da tireoide, tá bom? E essa tireoglobulina aqui é mais para monitorar o pós-tratamento e não tem um valor prognóstico, pois apresenta-se dosável na presença do tecido tireoidiano residual após tireotectomia. Então, retirou a tireoide, ele ainda apresenta dosado, né? E a gente pode dosar tanto a tireoglobulina quanto o anticorpo contra ela, que é o anticorpo anti-tireoglobulina. No caso das pessoas que sofrem aí doença autoimune contra a tireoide, vão apresentar a presença desse anticorpo aqui, olha, tá bom? Anti-tireoglobulina. E a tireoglobulina, então, ela está presente no tecido tireoidiano. O VMA, ele está presente em neuroblastoma e feocromocitoma, né, paraganglioma, e eleva-se com epinefrina, glucagon e reserpina, levodopa, lítio, nitroglicerina e diminui com inibidores da MAO. Então, o que vocês observam aqui é que a maioria desses, né, a maioria desses marcadores, né, eles não têm uma especificidade. Os que têm realmente especificidade que a gente viu aqui, PSA, né? PSA tem especificidade para a próstata. Os outros, você percebe aqui que eles têm pelo menos de 2 a 3 carcinomas envolvendo, né, a elevação deles, certinho? E o beta-HCG, né, que nós sabemos que são relacionados a questões germinativas, excetuando o quadro da gestação, certinho? Então, assim, a gente saber pelo menos os principais, né, é o ideal. E os principais são o CA15-3 correlacionado à mama, o CA19-9 correlacionado ao pâncreas, estômago e câncer de colo uretral, o CEA, né, o beta-HCG, o PSA e a alfa-fetoproteína. Ela não está aqui, mas ela está presente aqui, alfa-fetoproteína e o CA125, tá bom? Que é o câncer do ovário. Então, o CA125 também, ele está específico ali para ovário. E a gente sabe que as principais limitações é que os inibidores da MAO, levodopa, entre outros fármacos, podem diminuir, né, a dosagem desses marcadores e saber que quando eu estou tratando especificamente, por exemplo, de ovário, a questão do ciclo menstrual, ela interfere, tá bom? Quando eu estou tratando de próstata, o exame de toque, o andar a cavalo, né, os choques mecânicos na próstata vão se elevar o PSA, tá bom? E esses marcadores são os mais importantes. CA125, CEA, CA15-3, CA19-9, PSA, beta-HCG e CEA e alfa-fetoproteína. Esses são os principais que a gente faz ali em laboratório em todo tempo, né? E realmente de todas as provas de concurso que eu já analisei, o que eles mais cobram é justamente isso: PSA, beta-HCG, CA125, né, CEA e CA15-3 e 19-9, tá bom? Foram os exercícios correlacionados que eu já vi aí em provas, né, questionando o seu conhecimento em marcadores tumorais. E aí é aquele tipo de pergunta, né, que te coloca para dentro ou tira para fora
do concurso, né? Porque a minoria sabe dessa situação. Porque normalmente quando a gente tem essa matéria, a primeira impressão que a gente tem é falar, não, é uma matéria muito difícil. Assim como microbiologia, né? O pessoal tende a pensar que é difícil. Quando na verdade é só falta de aplicar ao entendimento da matéria. Porque quando você entende, acabou. E é justamente, né? Eu falo que são os pontos de cerne que você precisa entender para que você vá bem nas proficiências, porque isso aqui realmente é o que eles cobram, né, em proficiências que vão realmente fazer uma diferença para você nas pontuações ali de concurso. A nível aqui de prova institucional, o que eles provavelmente vão perguntar para você, porque a prova ela é institucional, é relacionado ao apontamento, né, desses marcadores tumorais em relação a alguns tumores. Por exemplo, o CA 125 está correlacionado a qual tumor? Então, há uma especificidade, né? Então, CA 125, ovário. O PSA, próstata. O beta-HCG, células germinativas como ovário e testículo, né? O CA qual o outro que a gente viu que é específico aqui, pessoal? O CA19,9, que é pâncreas, estômago e colo retal, e o CA15,3, que é mama. Então, esses aí você não pode esquecer. Esse aí você tem que gravar, tá bom? Então, fica a minha dica aí. O tratamento, né, para os processos oncogênicos, ele sempre passa ali, né, por um estadiamento, o médico vê o tamanho do tumor, se tem ou não tem invasão, se tem ou não tem metástase, e com base nisso ele vai estadiar o tratamento do câncer, né, que tem aí as quimioterapias, e aí depende do câncer também, não é? Se for um câncer de tecido conjuntivo líquido, como as leucemias, existe um tratamento específico. Se for um câncer de tumor sólido, existe outros tipos de tratamento, aonde os tratamentos podem ser químicos, né, chamados de quimioterapia, podem ser físicos, chamados de radioterapia, né, e podem ser também induzidos imunologicamente, que são as imunoterapias, tá bom? Os fármacos químicos e a própria radioterapia, que são as aplicações físicas da radiação, não é, contra o câncer, eles não são específicos, eles têm baixa especificidade, ou seja, eles agridem a célula tumoral, mas também agridem o organismo como um todo. E aí é por custo-benefício, né? A gente precisa tratar essa pessoa e automaticamente a gente vai acabar agredindo essa pessoa quimicamente e radiologicamente falando também, na quimioterapia e radioterapia. Então, esses tratamentos não têm especificidade, mas são tratamentos disponíveis para que a pessoa venha se curar, né? E aí sempre é a questão do diagnóstico precoce. Quanto mais precoce for diagnosticado, mais rápido a pessoa se recupera. E aí tem o sempre limiar, né? A partir do momento já não tem mais o que se fazer. Então, sempre a prevenção é a melhor saída. Ao menor sinal, detectou, pegou no início, a pessoa tem uma boa chance de recuperação total. E aí a imunoterapia, como usa anticorpos, linfócitos T citotóxicos, né? Então eu vou ter ali uma especificidade contra o câncer, coisa que a radioterapia e a quimioterapia não tem, né? Então a imunoterapia ela é mais específica porque é feita à base de anticorpos monoclonais específicos contra o câncer, tá bom? E a partir de células T citotóxicas específicas contra o câncer. Então, vai atingir especificamente o tumor, né? E aí, associando a quimio, a rádio e a imunoterapia, nós temos aí grandes avanços no tratamento do câncer para que se haja, né, uma boa recuperação dos pacientes.
Tá bom, pessoal? E o conceito da quimioterapia, né, são fármacos voltados para o antimetabolismo, ou seja, são fármacos antimetabólicos, né, que inibem a questão da multiplicação tumoral. Principalmente esse antimetabolismo afeta ali as enzimas, né, impedindo com que as células enzimaticamente venham se proliferar. Exemplo, para uma célula proliferar, ela precisa duplicar o material genético. Né? Se eu inibir a DNA polimerase, que é a enzima que é responsável pela duplicação, a gente acaba inibindo junto a multiplicação tumoral, certo? Então, é um dos exemplos de quimioterapias antimetabólicas. O problema é que aí, nesse específico, vai atingir todas as células do seu corpo, tá bom? Afetando todas as mitoses, podendo levar até aplasias de medula e anemia aplásica, hemorragias, por causa da situação, imunodepressões também, que é tão comum nos casos de tratamento com câncer. No caso aí das radioterapias, né, utilizando radiações para inserir, né, diretamente no câncer, mas como atravessa tecidos adjacentes, acaba sendo não específico e afetando, né, um contexto geral. E a imunoterapia é sempre mais específica. Tá bom, pessoal? Então aqui eu concluo a minha disciplina, certo? Agradecendo vocês pela atenção sempre. E lembrando, né, para que vocês façam ali os exercícios, né, presentes no seu ambiente virtual, né? E aqui no seu ambiente virtual, tem aqui já um roteiro de estudo, né, interativo. Olha lá. Depois das unidades de ensino, né, a própria instituição já colocou aqui um roteiro de estudo, né, das disciplinas interativas. E o roteiro de estudo é uma lista de exercícios semelhante às questões da prova, que tem finalidade de prepará-lo para a prova, tá bom? E que é semelhante aos exercícios que eu sempre peço para vocês fazerem, né? Que são os exercícios. Olha, cada unidade que você entra, né, tem um exercício de pré-aula e o exercício de pós-aula. Né? Então, olha só, na unidade 4, né, tem atividade diagnóstica. Né? Quando você clica na atividade diagnóstica de pré-aula e pós-aula, que também tem, né, você vai encontrar aqui questões para que você possa treinar. E olha só, né, aonde a gente, no meu caso aqui, eu tenho a quantidade de tentativas e as pessoas que dentro do meu grupo participaram. Então, a gente tem a lista de participantes, é por aqui que a gente acompanha vocês, certo? E o desempenho. E aí, a questão, né? Você entra e faz a sua questão, né? Estudando e fixando o conhecimento através delas. E aí você vai ter aí, né, para cada unidade, de 2 a 3 exercícios em pré-aula, de 2 a 3 exercícios e pós-aula, certinho? E isso para a unidade 4, sessão 1, sessão 2, sessão 3 e sessão 4. E aí você vai fazer um processo de revisão, né? Olha lá, opa, não vou mostrar o nome aqui para vocês, né? Mas você viu que já sai o nome, sai a listagem de quem fez, quem não fez, etc. e tal. Mas aqui, quando você faz isso, aparece, né, a questão da avaliação dos exercícios, quem fez, quem não fez, né? Então, faça os exercícios, né? Estude para a prova. A prova, ela engloba toda a disciplina, né, da unidade 1, onde fala de adaptações celulares, né, a unidade 2, onde fala de anemias, a unidade 3, que fala de leucemias, né, de hipersensibilidades. Finalzinho da unidade 2 já começa a falar ali de tecido imunológico, não é? Células do sistema imunológico. Depois entra ali em respostas imunológicas, hipersensibilidades, leucemias. E aí, 4, oncogenia. Ok? E aqui, na unidade 4, encerra-se, né, com
com esta questão aqui da avaliação presencial com um roteiro de estudos. Ele não vai me permitir entrar aqui porque, né, eu já entrei e praticamente já vi ali que tem 5 exercícios, certo? Então, o que que você tem que fazer? Chegou aqui, clica no roteiro de estudo e faça ali os seus exercícios, tá bom? Então, olha lá, faça os seus exercícios. Então, já teve uma visualização prévia. Deixa eu só, a nível de revisão aqui, né, ver se ele vai mostrar. Olha aí, mostrou. Né? Então, os exercícios, questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, questão 5, né, tratando de toda a matéria. E aí, no processo revisatório comum, né, olha lá, uma mulher de 63 anos foi levada ao pronto-socorro após uma queda em sua casa. A paciente é diabética, hipertensa, né, no exame neurológico foi observado perca de movimentos do lado esquerdo do corpo, diminuição da sensibilidade do mesmo lado e perca, pressão arterial encontrava-se elevada, 17/10. Qual o possível diagnóstico médico da paciente e qual o mecanismo de lesão levou a esse quadro? Então, a paciente teve uma paralisia lateral, né, esquerda, provavelmente afetou ali a parte direita do encéfalo pelo acidente vascular cerebral. E esse acidente vascular cerebral, né, provocou, né, uma lesão e levou à hipóxia dos neurônios, que obviamente teve as sequelas. Hipóxia, baixa tensão de oxigênio, né, as sequelas que essa pessoa vai ter pela paralisia dos movimentos, ela vai apresentar atrofia muscular, né, perca dos movimentos, a pressão está elevada, né, muito provavelmente porque essa pessoa tem placas de ateroma na circulação, né, ou insuficiências renais importantes ali que elevam essa pressão, ok? E aí a adaptação celular, né, suportou a um determinado tempo, ou seja, essa pressão arterial, ela já acompanha essa mulher há algum tempo, ela é hipertensa, com certeza essa mulher tinha dores de cabeça, né? Tinha que ter tratado essa hipertensão para não sofrer o acidente vascular cerebral. Então, chega um determinado momento que o corpo não aguenta mais, e aí é onde eu falo que sai da adaptabilidade para o processo de necrose, devido a um evento que a célula não suportou. Nesse caso aqui, o evento foi o acidente vascular cerebral, caminhando para lesões importantes no sistema nervoso central, que ele vai terminar em necrose coagulativa, né? Depois do extravasamento do sangue, vai formar o coágulo, depois vai ter a necrose liquefativa, aquilo ali vai se formar pus, né? E vai ser degenerado e substituído ali o local, né, por um tecido conectivo, conjuntivo fibroso, tá bom? Que não tem função neuronal, apenas de tapar buraco, certinho? Então, ali você observa, né, nesse exercício aqui, várias questões de adaptabilidade. E na adaptação celular, vocês viram que existe a hipertrofia, a atrofia, a hiperplasia, a metaplasia. A hipertrofia é quando há o aumento do volume celular, a atrofia é o contrário, quando há involução do volume celular por falta de estímulo ou paralisação, né? A hiperplasia é quando há um aumento do volume orgânico devido ao aumento do número de células. Metaplasia, substituição do tecido original pela agressão constante exposta ao tecido, fazendo com que haja a substituição do tecido original por um outro. Exemplo, o fumante agredindo a sua traqueia com a fumaça da inalação do cigarro, né? As células colunares ciliadas serão substituídas por tecido estratificado escamoso, que é o tecido epitelial que suporta o ambiente ressecado, de fumaça. Então, há essa adaptabilidade que nós chamamos de metaplasia, tá bom? A aplasia, a ausência de transformação, ocorre quando o tecido perde a capacidade de transformar, exemplo, tecido celular mieloide e linfóide, quando perde a sua capacidade de se transformar,
né, eu tenho a perca da formação dos hemoderivados, levado aí por uma aplasia de medula, resultando na eritropoese, uma anemia aplásica, não é? Na trombopoese, uma plaquetopenia, e na leucopoese, uma imunodepressão, tá bom? Nós temos ainda a adaptabilidade de esteatose hepática, que é o fígado não foi feito para acumular gordura, ele metaboliza a gordura e exporta para os adipócitos, tá bom? Quando já não tem local para armazenamento, essa gordura fica momentaneamente, transitoriamente armazenada no fígado, né, e fazendo com que o fígado fique em graus de esteatose ou grau esteatótico. Pode ser grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e grau 5, que é o limite. Um fígado gorduroso, né, que se não for revertida essa situação, essa célula hepática vai caminhar para necrose gordurosa, vai romper o hepatócito e o fígado passa por um quadro de necrose gordurosa. Então, a esteatose seria um processo patológico de adaptação, certo? Que tem que ser revertido. Se não revertido, vai caminhar para necrose gordurosa. E aí existem outras necroses. Necrose gordurosa, quando há lesionamento celular por excesso de gordura, não é? Necrose hidrópica, quando há um lesionamento da membrana celular por excesso de água no interior da célula. Necrose, a necrose caseosa, né? No caso da tuberculose, quando há formação de tubérculos caseosos. E também nós temos a necrose coagulativa, quando acaba de ocorrer uma lesão, exemplo, acidente vascular cerebral ou infarto agudo do miocárdio, né, nós temos ali o problema da necrose coagulativa, que fica dura, enrijecido, forma-se o coágulo, logo depois isso tem que se desfazer, né, entra ali as enzimas degradadoras do coágulo, exemplo, dedímero, não é? E outras proteases, para desfazer o coágulo e levar aquilo ali para uma necrose liquefativa, que vai ser reabsorvida e o tecido lesionado transformado ali em tecido fibroso sem função, não é? No caso do coração muscular e no caso do encéfalo neuronal, tá bom? E nós temos aí também a necrose, caseosa, liquefativa, hidrópica, coagulativa, e nós temos também a gangrena, onde depois de um processo necrótico, temos ali a possibilidade de uma infecção secundária bacteriana, né? Porque a pele está lesionada e aí a bactéria se aproveita da situação para decompor o tecido. E aí entra mais a questão das bactérias decompositoras, como os anaeróbios, né, promovendo ali lesões importantes no tecido, né, secundárias, que eu chamo de gangrena. Certinho? Então, revisado aí a unidade 1, vamos para a questão número 2. Os leucócitos se originam a partir de células tronco hematopoéticas na medula óssea e sua produção é contínua. Após serem produzidos, os leucócitos ficam circulando no sangue por dias, até mesmo durante anos no organismo. Quando ocorre qualquer disfunção no sistema imune, é possível observar por meio de exames de sangue a alteração na quantidade dessas células. Existem duas classificações de leucócitos. Com base no seu conhecimento sobre a classificação de leucócitos, assinale a alternativa correta. Os leucócitos, eles podem ser granulócitos ou agranulócitos, tá bom, pessoal? Tá aqui, olha. Porque algumas células leucocitárias, né, como neutrófilo, eosinófilo, monócito, linfócito, perdão, neutrófilo, eosinófilo, basófilo possuem grânulos no seu citoplasma, por isso eles são chamados de células granulocíticas. E os monócitos e os linfócitos não possuem grânulos aparentes no seu citoplasma, por isso são chamados de linhagem agranulocítica, tá bom? E aí, pessoal, em relação a essas células, não é? A gente tem aí a questão do sistema imunológico,
onde eu tenho a participação de células do sistema imune, os neutrófilos responsáveis pela fagocitose, né? Assim como os monócitos também responsáveis pela fagocitose, e a apresentação de antígeno para o linfócito TCD4, né? O linfócito TCD4, como ele passa por seleção química, né? Que é um órgão onde os linfócitos T imaturos passam por um processo de reconhecimento daquilo que é próprio do organismo, daquilo que não é próprio, né? Recebem ali o antígeno apresentado do monócito e, reconhecendo que não é próprio, ativam a resposta imunológica humoral, ativando o linfócito B a produzir anticorpos contra essa proteína estranha, tá bom? E aí, as interações entre essas células geram resposta imunológica inata por fagocitose, geradora de pus, processo inflamatório agudo, não é? Com dor, rubor, aumento da temperatura e culmina na apresentação do antígeno com produção de anticorpos pelo linfócito B, que é a resposta imunológica humoral, tá bom? E aí, obviamente, a gente vai ter a questão, né, das respostas imunológicas funcionando em consonância com um sistema complemento, né, que é um sistema que se ativa a via clássica por anticorpos da classe IgG e IgM, depois que esses anticorpos já são produzidos, né. O primeiro anticorpo a ser produzido é o anticorpo da classe IgM, depois a produção de IgG. O IgA é um anticorpo que atua nas secreções, como lágrimas, mucosa gástrica, intestinal e atua também no leite materno. O IgD é um anticorpo de receptor de membrana, né, de linfócitos B, e o IgE são anticorpos presentes nas hipersensibilidades do tipo 1. O que são hipersensibilidades que a gente viu? São respostas imunológicas exageradas e indesejadas, onde a gente pode classificar em 5 tipos, mas 4 tipos são definidos. A hipersensibilidade do tipo 1 envolve a presença do anticorpo IgE, onde o meu organismo reconhece alguns antígenos como alérgenos e vão produzir esse anticorpo IgE, que ativa basófilos e degranulam histamina, provocando ali inchaço, prurido e edemas no local. Desconfortos, provocados por essa reação de histamina, que são os famosos choques anafiláticos. A hipersensibilidade do tipo 2, ela envolve a presença de autoanticorpos que atacam tecidos. Um exemplo disso são os autoanticorpos da mãe RH negativo, que fabrica anti-RH. Esses anticorpos atravessam a placenta e atacam as hemácias do feto RH positivo, ainda na vida intrauterina, levando à eritroblastose fetal, certo? Temos a hipersensibilidade do tipo 3, aonde se forma um exagero de imunocomplexos, onde anticorpos atacam os antígenos e formam imunocomplexos que depois são eliminados por células fagocitárias, como os monócitos. Porém, quando há um excesso de formação, de imunocomplexos, os monócitos não têm capacidade tão grande de eliminação assim, e esses imunocomplexos depositam nas articulações, se depositam na parede dos vasos sanguíneos, em alguns tecidos adjacentes, formando resposta inflamatória nesses locais de depósito, aonde os neutrófilos e monócitos vão produzir respostas inflamatórias importantes, levando à necrose tecidual desses imunocomplexos e, de cara, lesionando os tecidos do próprio organismo, certo? Isso é a hipersensibilidade do tipo 3. Ocorre principalmente com fármacos, onde você tem ali a hipersensibilidade a algum fármaco, produz anticorpo contra aquela farmacologia e acaba formando muito imunocomplexo por causa disso, lesionando parede de vasos sanguíneos, tecido epitelial, e articulações, dependendo da formação do imunocomplexo da região que ele se forma.
E a hipersensibilidade do tipo 4, que é formada por células T citotóxicas, e é uma hipersensibilidade tardia. Você entra em contato com alguma substância, exemplo, lã, não é? Ou alguma bijuteria, seu organismo ali não suporta a presença daquela situação, porém na hora o máximo que vai acontecer é uma coceira, uma irritação, não é? E depois que você entrou em contato, 2, 3 dias, né, vai formar ali lesões no tecido epitelial devido à ação de linfócitos T efetores ou T citotóxicos. Estas são as hipersensibilidades que ocorrem no seu organismo, tá bom? Então aí revisamos resposta imune inata, respostas imunes adquiridas e granulócitos e agranulócitos e sistema complemento na via clássica. Questão número 3. A imunização ativa ocorre quando o sistema imune de uma pessoa entra em contato com o antígeno e responde por meio da ativação da imunidade humoral e da célula. E, por fim, se desenvolve em memória imunológica contra aqueles antígenos específicos. Quais são os dois componentes das imunidades humoral e células que são produzidos para a realização de resposta imune corretamente? São os anticorpos e linfócitos T, tá bom? Os anticorpos e linfócitos T são os componentes. Primeiro, qual que é o componente produzido pela resposta humoral que a gente revisou anteriormente? São os anticorpos produzidos pelo linfócito B. E quem que ativa isso? São os linfócitos T, tá bom? CD4, ok? Então, por isso a letra E, anticorpos e linfócitos T. Os linfócitos T, eles são provenientes do tecido linfóide, não é? E as outras células são provenientes do tecido mieloide, ok? Então, o tecido mieloide vai dar origem a hemácias, plaquetas, monócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Os linfócitos, né, serão originados pelo tecido linfóide, certinho? Os linfócitos T são os linfócitos provenientes do timo, por isso T de timo, passa por um processo de seleção tímica, onde aprendem a reconhecer aquilo que é do seu corpo, não reagindo contra o seu próprio organismo. Se reagir, ele entra em apoptose e morre, que é a morte celular programada, nós chamamos de apoptose, tá bom? Então, de 100% dos linfócitos que entram no processo de seleção tímica, apenas 10 a 5% saem do outro lado. Os outros 90 a 95% reagem contra o seu próprio corpo e por isso são mortos em apoptose celular. Por quê? O meu organismo não pode liberar uma célula que reage contra o meu próprio corpo, senão vai desenvolver uma resposta imunológica de autoimunidade. Ah, professor, mas por que existe a autoimunidade, então? Bom, essas células podem sofrer mutações ao longo da vida, né? Como vocês viram, as mutações lesionam o DNA, impedindo a funcionalidade normal do próprio sistema de genes que controlam a apoptose. Então, imagina uma célula T com capacidade de expansão clonal, que já passou por seleção química, aprendeu a não reagir contra o seu próprio corpo e que ao longo da vida foi exposta a agentes mutagênicos que lesionou o DNA dela, fazendo com que ela agora perdesse a capacidade de apoptose e sofresse novas mutações que a tornassem uma célula agressora ao próprio corpo. Acabou de acontecer uma autoimunidade. Essa célula não tem capacidade de morte celular mais e ela vai se expandir clonalmente, avançando a autoimunidade no organismo, tá bom? Então, normalmente acontece dessa forma. Ou quando o meu sistema de seleção química falha, liberando uma célula reativa, que acaba ali desenvolvendo uma autoimunidade por causa disso. Certinho? A questão número 4 aí, entre os principais tipos de anemia, existe um grupo que é classificado como doença autoimune.
Neste caso, os glóbulos vermelhos são destruídos na corrente sanguínea precocemente por anticorpos do próprio organismo, sem que ocorra a reposição pela medula óssea. Em indivíduos saudáveis, os glóbulos vermelhos são destruídos e substituídos após permanência na corrente sanguínea, de 120 dias. Com base em seu conhecimento sobre os tipos de anemia, assinale a alternativa que está correta na definição desse tipo de anemia. Se é uma anemia que é provocada pela destruição de autoanticorpos, é uma anemia de origem hemolítica, tá bom? Aqui a gente sabe que a anemia falciforme também é uma anemia que gera hemólise, porém a origem da anemia falciforme é uma hemoglobinopatia. Nesse caso aqui, a anemia hemolítica, elas podem ser as anemias geradas por autoanticorpos, que atacam as próprias hemácias, destruindo as hemácias. Elas podem ser anemias por causa de hemoglobinopatias, defeitos hereditários na hemoglobina que geram quadros hemolíticos. No caso aqui, anemia falciforme, tá bom? É uma anemia hemolítica, porém a origem não é imunológica. A origem dessa hemólise é a hemoglobinopatia que ela sofre, devido à alteração do cromossomo 11, responsável pela cadeia beta da globina, que forma ali a substituição no aminoácido da posição 6 da cadeia de globina, uma substituição de uma valina por um ácido glutâmico, por uma valina, e aí eu tenho a formação de uma hemoglobina que eu chamo de hemoglobina S, que vira uma foice, literalmente, quando a hemácia está em presença de CO2. Então, quando a hemácia está transportando oxigênio, a hemoglobina está normal, a hemácia está redondinha, E quando a hemácia desprende do oxigênio e se liga ao CO2, essa hemoglobina S alterada, ela se polimeriza, formando ali a hemácia em forma de foice. Então, essa constante polimerização e despolimerização vai fazer com que a hemácia se transforme o tempo todo em bolinha, foice, bolinha, foice. Uma hora esse negócio se rompe, E passando pela microcirculação, que já é em alta pressão, e a microcirculação tem um diâmetro de 4 micras, E a hemácia, se vocês se lembram, ela tem um diâmetro de 7 a 8 micras. Então, a hemácia normal, já para passar na microcirculação, ela já tem que se desdobrar toda. Imagina, 7 a 8 micras passando dentro de um tubo de 4 micras. Por isso que a hemácia ela é bicôncava. Então, ela se achata todinha para passar naquele canículo. Agora, uma hemácia falciforme, ela já não tem essa flexibilidade, e aí é onde ocorrem as oclusões de vaso, hipóxia tecidual, necroses, a pessoa sente muita dor, e as hemácias acabam rompendo, com facilidade, levando ao quadro hemolítico anêmico, devido à falciformia dos drepanócitos, que são as células falciformes. Anemia ferropriva é quando falta ferro no meu organismo, Eu preciso de ferro para construir a hemoglobina. Se falta ferro, eu vou ter baixa hemoglobina devido à privação do ferro. Por isso, a anemia ferropriva desenvolve hemácias pequenininhas, pouco coradas, E o tratamento é a reposição, desse paciente com ferro ou sulfato ferroso. Anemia perniciosa é quando a pessoa perde a capacidade de absorção de vitamina B12. E aí, se ela não absorve vitamina B12 é também um elemento essencial para a construção da molécula de hemoglobina, ela vai desenvolver anemia perniciosa, Quando a pessoa perde a capacidade de absorver vitamina B12. Diferente da anemia megaloblástica, a pessoa, nesse caso, ela tem a capacidade de absorver vitamina B12, mas aí uma deficiência nutricional faz com que ela desenvolva anemia megaloblástica, tá bom? E aí as hemácias ficam grandes, certo? E com baixa hemoglobina, desenvolvendo aí esse quadro de anemia megaloblástica.
por carência de vitamina B12, mas não por absorção, né? Por carência nutricional. Diferente da anemia perniciosa, que é por falta de absorção. A pessoa não consegue absorver a vitamina B12 por faltar fator intrínseco intestinal. Fator intrínseco intestinal é uma proteína que se liga à vitamina B12, fazendo com que ela seja absorvida no intestino. Sem o fator intrínseco, não tem como absorver a vitamina B12. E é justamente o fator intrínseco que falta na pessoa que desenvolve anemia perniciosa. Tá bom? Exemplo, fez uma cirurgia bariátrica, o fator intrínseco intestinal está presente em grande parte na mucosa gástrica. Como essa mucosa vai ser removida, a pessoa perdeu grande quantidade de fator intrínseco intestinal. Ela pode desenvolver anemia perniciosa por isto. E com o avanço da idade, a pessoa automaticamente também vai perdendo, né, o fator intrínseco intestinal. Então, as pessoas mais idosas têm que fazer reposição de vitamina B12 devido a esse quadro, senão vai acabar desenvolvendo anemia perniciosa pela idade e pela perca do fator intrínseco naturalmente desenvolvido pela idade. Anemia aplásica, a gente já falou, né, quando a medula para de transformar, né, devido a um processo químico que a pessoa está passando, farmacológico ou físico, ou até microbiológico, né, fazendo com que a medula pare de transformar, isso chama aplasia ou ausência de transformação, gerando aí imunodeficiências importantes, plaquetopenias importantes e anemias, né, que nós chamamos de anemia aplásica. E número 5, um homem de 63 anos iniciou o tratamento oncológico para carcinoma de pele, né? Na avaliação médica, relatou que desde a adolescência trabalha no campo com plantações que nunca se preocupou em proteger a pele dos raios solares, mesmo tendo essa pele extremamente clara. Com base na avaliação e no relato do paciente, assinaram alternativa quanto ao agente carcinógeno. O que promoveu esse câncer de pele? Não é? Um agente solar, uma radiação não ionizante chamada de radiação ultravioleta, certo? É radiação solar. A gente sabe que os agentes promotores de carcinogênese são as radiações ionizantes, as radiações não ionizantes. Exemplo de radiações ionizantes: raio-x, raio gama. Exemplo de radiação não ionizante: a radiação ultravioleta. Também nós temos a participação de componentes microbiológicos, né? Alguns vírus promovendo carcinogênese, exemplo, vírus da hepatite C, provocando hepatocarcinoma, vírus da hepatite B, tá bom? O HPV, provocando o papiloma humano, certo? Nós temos aqui a presença também de agentes químicos, né? Provocando mutações e lesões no DNA. E as naturezas epigenéticas herdadas, fazendo com que a pessoa já automaticamente tenha uma fragilidade, uma predisposição genética a esta situação, né, de carcinógenos. Tá bom, pessoal? Então, terminado aqui essa revisão, né, eu peço para que vocês façam os exercícios, leiam o livro, revisem nas aulas, na própria unidade 2. Já tem aqui, unidade 2, seção 4, né? Já tem aqui uma revisão, né, que a gente fez no passado. Então, se alimentem dessa revisão, aonde você vai encontrar aqui a aula de revisão do professor, certo? Eu acho que foi na seção 3, né, que eu fiz a revisão. Mas ela está aqui, em algum lugar. Você vai encontrar essa aula de revisão, com certeza. Que foi a primeira revisão que nós fizemos, né, revisão na unidade 1 e 2. Então, você vai encontrar ela aqui em alguma dessas sessões, certinho? E aí, aqui, ó, a aula de revisão de CMH, né, que eu dei no dia 14/4. Está na sessão, unidade 3, sessão 1. E aí, hoje a gente fechou a matéria e fez a revisão. Semana que vem, né, você vai fazer a prova. A sua avaliação, pessoal, aqui um tutorial para você que me mandaram, né, para
está distribuindo aí para você. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. As provas digitais, disciplinas interativas, né? E aí, o acesso à sua prova, né? O aluno deverá entrar em seu ambiente virtual. O acesso deve ser realizado da mesma maneira que está acostumado, sendo ele por seu RA, CPF e ou e-mail, tá bom? Então, semana que vem você já vai entrar no seu ambiente virtual e acessar da mesma forma que você acessa todos os dias. E aí, como que você vai acessar a sua prova? No seu ambiente virtual, aqui na barra lateral, vai aparecer um ícone, prova digital. E assim que estiver na sua primeira tela do AVA, deve clicar nesse ícone, prova digital no menu lateral, como mostra na imagem, certinho? E aí, você vai ter acesso à sua prova, né? Após clicar em prova digital, no menu lateral, nessa tela o aluno terá todas as informações necessárias para realizar a sua prova. Então, aqui, a avaliação oficial tipo 2, né, disciplina, né, vai estar aqui ciências biofuncionais do sistema imunológico, né, a versão da sua prova, anote, né, a versão da sua prova, a data do início, certo? E a data do fim da sua avaliação, ok? E aí você vai acessar a sua prova digital, certinho? E entrando nessa sala, você vai clicar nesse ícone. Ao clicar nesse ícone, né, olha, após clicar em prova digital, no menu lateral nessa sala, o aluno terá todas as informações necessárias para a realização da sua prova. No campo disciplina, o aluno poderá confirmar as disciplinas, né, que você vai fazer todas as suas provas digitais dessas disciplinas interativas, no meu caso aqui de CMH, vai ser assim, tá bom? E o aluno, né, vai clicar aqui na data, vai ver a data da sua prova, data do horário do início, data do horário do fim, né? E nesse período você pode fazer a sua prova. Clicou, né, vai lá e faz a sua prova. Só porque quando você clicar, você tem 3 horas para fazer a sua prova. Olha lá. Então tem a data do início, importante. O aluno poderá iniciar a sua prova digital durante toda a semana, conforme mostra o agendamento. Após iniciar a sua prova, né, o aluno terá 3 horas para realizar e concluir a sua avaliação. Então, ao final das 3 horas, né, a prova será finalizada automaticamente pelo sistema sem possibilidade de retorno. E o prazo limite para o início será o dia 10/6, às 23 horas, e caso você inicie a sua prova com menos de 3, inicie a prova com menos de 3 horas antes desse prazo, o seu tempo limite será o horário do fim do agendamento, tá bom? E aí o aluno deve ter muita atenção para os prazos de iniciar a sua prova, eles estarão na tela, tá bom? Do agendamento, como mostramos aqui, e no final a data e hora do início e a data do horário do fim, tá bom? Ou seja, isso aqui é a data limite. Você entrar aqui no dia 11, né? Às 0 horas, que é a meia-noite, o link já está indisponível para você, certinho? Então, você pode acessar essa prova, no exemplo aqui, né? Iniciou dia 4, à meia-noite. Então, dia 4, à meia-noite e 1, você pode entrar aqui, né, e já pode fazer sua prova. Pode fazer a prova no dia 5, qualquer horário, dia 6, qualquer horário, dia 7, qualquer horário, dia 8, dia 9. Aí, dia 10, você tem até as 11h59, tá bom? Lembrando que quando você entrar, você tem um prazo de 3 horas para realizar essa prova. Caso você não conclua em 3 horas, a prova fecha automaticamente e aquilo que você fez vai ser computado como a sua nota, tá bom? O acesso à prova digital, né, o localizador, né, irá aparecer para o aluno a partir do dia 4, às 0 horas. Então, tem um localizador da sua prova. O aluno poderá iniciar a sua prova digital durante toda a semana. Isso aqui a gente já falou, né? Agora vamos falar do item mais importante. Os alunos
os dados que o aluno irá utilizar para acessar a prova. Liberaremos no primeiro dia da semana de prova o localizador. Então, tá aqui o localizador da prova. E te informaremos aqui também o RA, dados usados para acessar a prova digital. Porque você vai entrar aqui nesse site, tá bom? E aí, com esse localizador, né, e com o seu RA, vai ser... Entrou lá, vai pedir localizador. Aí você digita esse número, né? Copia e cola num bloco de notas aí à parte, né? Abre lá no seu computador um bloquinho de notas, copia esses números aqui, aí quando pedir localizador, você coloca o localizador. E aí o RA, você coloca o RA. Então, os dados usados para acessar a prova digital. Então, anote as suas informações no seu caderno, tá bom? E aí, né, atente para a versão da sua prova. Neste campo destacado, o aluno terá informação sobre qual a versão que vai ser a sua prova. Então, assim, não adianta, né? É feita a prova em várias versões, então não adianta o aluno, né, tentar acessar a versão A, a versão... Você tem que anotar a sua versão, fazer a sua prova em até 3 horas, ponto, e acabou, tá bom? Então, nesse campo destacado, o aluno terá informação sobre qual a versão da sua prova, isso ajudará quando receber os gabaritos da prova para consulta, né, que é possível para contestações. Importante, a versão da prova só aparecerá para o aluno a partir do dia 12, ou seja, encerrou a prova no dia 10, 2 dias depois, vai aparecer, né, a versão do gabarito. Ele já está até aqui, ó. Para mim, ele aparece, mas não é acessível. Eu acredito que para você também esteja do mesmo jeito, certo? Quando você clica aqui em avaliação presencial, tem a revisão, que a gente acabou de fazer, que você faz aí também seus exercícios para treinar, e aqui os gabaritos, né? Só porque não está acessível, porque só estará disponível depois do dia 12. Aí você vai acessar o gabarito e vai comparar o que você fez na sua prova. Ixi, cadê o negócio? Vai comparar o que você fez na sua prova com o gabarito da versão 6. Tá bom? Não adianta, você fez a prova da versão 6 comparar com o gabarito da versão 1. Então, anota a versão da sua prova. Tá bom? E aí o link, seguindo com o item da tela de agendamento, o outro item importante é a sala. Nela estará o link para acesso da prova digital do aluno. É só clicar em acessar, né, com os dados de RA e localizador anotados no caderno. Então, clicando nos links, vamos acessar a prova digital. Aí você vai colocar seu localizador, seu RA, tá bom? Anota a sua versão e aí vai fazer a prova. Vai aparecer isso aqui, olha. Clicou lá no link. Ops. Clicou lá no link. Vai ser direcionado aqui, prova digital. Coloca seu RA, por isso que você tem que anotar esse número, tá bom? RA. E coloca o seu localizador. Por isso que tem que anotar esse número, tá bom? E aí acessa a prova. Essa tela inicial da prova, onde você deve incluir o RA e o localizador e clicar em acessar a prova. Quando você fizer isso, você tem 3 horas. Olha aqui. Um exemplo aqui, a Elisandra entrou, né, a prova tem 10 questões de múltipla escolha e clicou, olha, após clicar em iniciar a prova, né, então você entrou, vai aparecer com seu RA e com seu localizador, vai aparecer isso aqui, a disciplina, o seu nome, o campus da sua universidade, a sua turma, o semestre. Você vai clicar ali e concorda as orientações e iniciar a prova. Quando clicar, aí tem um aviso aqui, após clicar em iniciar a prova, você terá 3 horas para finalizá-la. É tempo de sobra, né, pessoal? E aí, depois que você leu e concordou, né? Esse é o termo aqui das orientações gerais que vai aparecer para você. Você vai clicar em OK e entendi, li e concordo e inicia a sua prova. São 10 questões. Aí, iniciou a prova, então, a questão 1, né? A questão, marca a alternativa e clica em próxima, tá bom?
Então, assim que acessar a prova, você verá a primeira questão, né, com o enunciado, e a questão tiver e aqui a questão da prova, né, que tiver uma lista de fórmula, né, estará no campo ver fórmulas, tá bom? Não é o nosso caso, não tem fórmula nenhuma, também, e as alternativas. Então, clicou na alternativa, clica aqui em próxima, tá bom? Não clica em finalizar, não, vai em próxima, certo? E aí, questão número 2, olha lá. Aqui na questão número 1, então, a escolher a alternativa vai clicar em próxima. Opa. E aqui no lado tem um reloginho, né, que estará marcando aqui o tempo da sua prova, o tempo restante. Não precisa nem ficar olhando isso aqui, pessoal, né? Tempo de prova, 3 horas dá demais para você fazer. Presencial, você não gasta 50 minutos para fazer uma prova. Né? Tem gente que no máximo gasta, né, 1h30, né, para fazer uma prova, 2 horas, estourando 3 horas, então a instituição deu até 1 hora a mais, né, para você estar fazendo aí a sua avaliação. E aí sempre, né, terminou questão por questão, né, vai aí passando, né, para as questões próxima, próxima, próxima. Né, se quiser voltar para revisar, né, só clicar na anterior, certinho. Chegou na última questão, aí que é importante, se o aluno marcar uma alternativa na questão e por alguma inconsistência na conexão com a internet, o sistema não salvar a alternativa, a mensagem abaixo irá aparecer. Não foi possível salvar sua resposta, tente novamente. O aluno deve voltar à questão, né, e realizar até que a conexão com a internet seja estabelecida e o sistema possa salvar a alternativa, tá bom? Então, se salvou, não vai aparecer isso aqui. Se não salvou, vai aparecer. Não foi possível salvar, o que é que você tem que fazer? Volta, né, e marca de novo e clique em próxima questão. Se der tudo certo, não aparece nada, tá bom? E aí terminou, não é? A prova, você vai clicar em finalizar. Porém, se acontecer, sua internet desconectou ou ocorreu algum problema que fez você sair da sua página, da prova, o sistema salva todas as informações das questões que você já realizou. Então, se você estiver no período programado para realizar sua prova, poderá retornar, conectar-se novamente e continuar, né, sua prova do ponto em que você parou, tá bom? Basta conectar no site da prova digital novamente com seu RA e código localizador, né? Os mesmos que você anotou no caderno a seguir, com a realização da prova, e você poderá fazer isso somente se estiver no período disponibilizado para a realização da sua prova, que é o período de 3 horas, tá bom? E aí, marcando as alternativas, todas as questões realizadas e confirmadas, agora vamos finalizar a prova, né? Quando você terminar de responder todas as questões, pode conferir novamente e clicar em finalizar a prova. Tá bom? Você pode voltar, conferir, está dentro do tempo, beleza, tá bom? E aí, clique em finalizar a prova quando você terminar, só clique em finalizar a prova quando você terminar, tá bom? Caso contrário, você vai finalizar a prova precocemente. E aí, finalizar a prova. Ah, clicou de bobeira lá, né? Aí, vai fazer igual o Silvio Santos. Está certo disso? Né? Então, finalizar a prova, tem certeza que deseja finalizar a sua prova? Você respondeu uma questão de 12. Opa, vou cancelar, né? Você respondeu 12 questões de 12. Ó, então, fiz toda a prova, vou finalizar. Então, agora você deve confirmar que deseja realmente finalizar a sua prova, lembrando que não poderá mais acessá-la nesse ambiente. Tá bom? Esteja confiante, confirme clicando em finalizar. E aí, automaticamente vai aparecer. Você acertou 11 de 16 questões. Né? E aí vai aparecer os seus acertos em verdinho e os seus erros em vermelhinho. A prova finalizada e já disponibilizando para você o número de acertos da sua prova, né? As bolinhas verdes
representam seus acertos e as bolinhas vermelhas representam seus erros. E aí você já fica sabendo ali quanto você gerou, né, de pontuação. Pronto, você realizou a prova, viu se acertou, o que você errou e agora é aguardar o lançamento dos seus pontos, tá bom? O seu gabarito também estará disponível na onde eu mostrei aqui para você, né, a partir do dia 12, e é importante que o processo de contestação de questões continua o mesmo. Então, você precisa contestar alguma questão de sua prova, procure a sua unidade pelos canais de comunicação existentes. Ai, desculpa, pessoal. Ainda bem que estamos isolados, né? Senão todo mundo ia sair correndo da sala agora. Então, boa prova a todos. Espero ter contribuído aqui para vocês, né? Nesse período que passamos em teoria, certinho? E continuaremos aqui na reposição prática, ok? Deixa eu só finalizar, né, essa parte teórica. É pena aqui, né, só tem 3 alunos. Depois vai gerar, né, dúvidas e o pessoal vai ficar boiando, mas visto que a prova já começa aí a partir da próxima semana. Pode até olhar aí na sua barra lateral, né, se já não liberou. Né? Se liberou aquele ícone, você já pode fazer sua prova hoje, sem problema nenhum. Tá bom?